Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais uma série de mensagens, e essa série de mensagens vai ser na primeira carta de Pedro, 1 Pedro. E o tema geral que eu dei para essa série de mensagens é lições no sofrimento. Lições no sofrimento. Nós vivemos um tempo em que há muito sofrimento. Aliás, em todo tempo há muito sofrimento. De forma muito específica, essa carta vai falar a cristãos que estão passando por perseguições, passando por aflições, ou seja, passando por sofrimentos. E o que a gente pode aprender enquanto estamos vivendo algum tipo de sofrimento, algum tipo de percepção? Então, essa é a temática dessa carta e é isso que nós vamos estudar ao longo de um bom tempo, né? São 33 mensagens a princípio que serão preparadas sempre aos domingos pela manhã aqui em nossa igreja para a reflexão na carta de 1 Pedro. Eu quero te convidar a ler os dois primeiros versos do capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bom, iniciando essa carta, iniciando as reflexões na primeira epístola de Pedro, eu quero hoje trazer um panorama geral e pensar sobre algumas características desse texto que são importantes para que, entendendo o contexto geral e entendendo as motivações do apóstolo, você possa, ao longo de toda essa caminhada, se encontrar, ser encorajado, ser confrontado, ser alimentado pela palavra de Deus, podendo, assim, examinar com mais profundidade esse texto. Bom, quando a gente olha para uma carta, e hoje em dia nós não somos tão frequentemente escritores de cartas, né? Mas ainda existem cartas, mas não com a frequência de antes, quando casais, namorados escreviam cartas uns para os outros. Hoje, quando você recebe uma correspondência, normalmente é uma correspondência oficial, né? Uma intimação, mas quando se tem uma carta ou uma epístola, né? No caso, não tem problema falar carta ou falar epístola. Normalmente o termo epístola é para um texto que era um texto mais geral, né? Uma carta algo mais direcionado, mais pessoal. Mas não tem problema usar nem epístola, nem carta. Mas existem elementos, existem personagens centrais quando a gente faz a análise de uma carta. Então, obviamente, o primeiro personagem mais importante é quem escreveu essa carta, né? O autor da carta. E eu creio, assim como o próprio texto diz, que o autor desta carta é Pedro. O primeiro versículo já diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ora, quem é Pedro, o autor dessa carta? Estudando esse texto e pensando na carta, eu cheguei a um dos comentários do R.C. Sproul, onde ele diz assim, acompanhe comigo. Imagine como seria receber uma carta de alguém que foi amigo pessoal de Jesus durante o ministério dele aqui na Terra. Além disso, imagine receber 2 cartas dessa pessoa. É exatamente isso que temos em mãos com a correspondência do Novo Testamento, conhecida como 1 e 2 Pedro. Pedro é conhecido como um paradoxo retumbante de um homem. De um lado, ele é conhecido pela sua impetuosidade, por ter vacilado entre a fé e a dúvida. Pela sua traição na negação pública de Jesus, no momento de maior perigo da vida de Jesus. De outro, ele é conhecido pela sua magnífica confissão de fé em Cesareia de Filipe, em que declarou sem hesitação sua confiança de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele também é conhecido
pelos seus atos heróicos de sacrifício e de sofrimento em nome da fé, depois da ascensão de Jesus, tendo chegado ao ponto de sofrer o martírio em Roma. Quando Pedro escreve à igreja sobre fé e confiança na providência de Deus em meio ao sofrimento, ele não fala de termos abstratos, mas do ponto de vista de uma pessoa que foi chamada a suportar pessoalmente esse tipo de sofrimento. É um homem que testifica sem especulação, como alguém que foi testemunha ocular, que dá testemunho não de mitos e fábulas engenhosamente elaborados, mas do que ele viu com seus próprios olhos e ouviu com seus próprios ouvidos. Esse é o testemunho de um homem que não só fez parte do grupo que acompanhava Jesus durante todo o seu ministério na terra, mas que foi também testemunha ocular da ressurreição e membro do círculo mais íntimo de discípulos da grande tríade composta por Pedro, Tiago e João. Esses três estavam presentes no Monte da Transfiguração e puderam ver com seus próprios olhos a glória do Cristo transfigurado. Esse é Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta. Por que Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo? Bom, quando ele fala assim, ele está reivindicando para si a autoridade para levar essa mensagem. Pedro, que significa pedra, o seu nome, né, nome dado por Jesus, que é Simão chamado Pedro, está aqui mostrando que o que ele vai falar são palavras da autoridade do próprio Cristo. Por isso ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, enviado da parte de Jesus Cristo, representante de Jesus Cristo. Isso é muito importante para entender a seriedade das orientações desta carta. É por isso que eu concordo com aqueles que afirmam ser Pedro o autor desta carta. Há alguns comentaristas que questionam isso, falam de que o texto é um texto muito rebuscado e Pedro não teria condições de escrever dessa maneira por ser um homem rude. Isso é questionado porque Pedro ele também tinha conhecimento grego, apesar de ser judeu. Então, a principal evidência interna é a declaração no início da carta de que é ele mesmo quem está escrevendo essa carta. Ao final da carta, nós temos também a citação do nome de Silvano e de Marcos. Né? Silvano aparece no capítulo 5, dando as saudações finais, mas perceba que Silvano ele é alguém que está auxiliando Pedro na escrita da carta. Isso era muito comum, Paulo também tinha os seus auxiliares, tanto que em alguns textos ele conclui dizendo, escrevendo de próprio punho, ou seja, aquele pedaço ele escreveu de próprio punho, mas outras partes foram escritas com alguém que o auxiliava na escrita. E assim é Silvano. Veja lá comigo, acompanhe no capítulo 5, abre aí na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versos números 12 em diante, olha o que diz. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Ele cita também Marcos, que se tornou um auxiliar seu, né, João Marcos. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Então aqui a gente percebe que Silvano ele tem um papel de auxiliar na produção dessa carta. E a carta, entretanto, é escrita por Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que confere uma autoridade a esse texto. Quem são os destinatários? Para quem essa carta é enviada inicialmente? E aqui a gente tem mais algumas controvérsias entre comentaristas, né? Porque alguns afirmam que não pode ser Pedro justamente porque essa carta está escrita a eleitos de Deus, peregrinos dispersos, e eles entendem que essa dispersão é uma dispersão daqueles que foram alcançados, gregos que foram alcançados pelo Evangelho. Quando, na verdade, a dispersão é exatamente do povo de Deus, hebreu que se tornou que creu em Cristo, né, hebreus que se converteram e que assim foram perseguidos e espalhados. Então a gente vê logo no início da carta ele dizendo, eleitos de Deus, escolhidos por Deus, peregrinos, dispersos. Dispersos aonde? Em vários lugares, regiões, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. São províncias ali daquela parte da Ásia Menor, né? Se você pudesse olhar no mapa, aquela parte que está ali de frente para a Europa, chamada Ásia Menor, essas cidades estão localizadas ali e foram cidades alcançadas por aqueles judeus que creram em Jesus e que foram dispersos. Um pouco do comentário do Sproul, ele diz, no que diz respeito à questão de uma epístola ter sido escrita por um público gentio, para um público gentio, podemos supor que Pedro estava escrevendo não aos gentios,
mas a judeus convertidos na diáspora. Diáspora os judeus sendo espalhados, né? Essa dispersão. Tratava-se de judeus que haviam fugido de Jerusalém, expulsos pelo imperador Cláudio, e que haviam se estabelecido em pequenas comunidades da Ásia Menor. Em suas viagens missionárias, Paulo visitou a sinagoga de lugares como a cidade de Éfeso e dos territórios da Galácia. Muitas vezes, os primeiros convertidos pertenciam à comunidade judaica. Esses cristãos judeus, membros da diáspora, são chamados aqui de forasteiros, de peregrinos, um rótulo comumente dado aos judeus expulsos de Israel, da cidade santa, e que viviam num ambiente pagão, diferente do de sua herança sagrada. Cristãos judeus que viviam numa comunidade pagã eram peregrinos, forasteiros. Portanto, o fato da carta se dirigir a forasteiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia não significa que ela era dirigida a gentios convertidos na Ásia Menor, mas sim a judeus. Então, esses peregrinos, esses forasteiros, ou seja, esses que estão fora da sua terra, fora da sua localização, fora da sua localidade, dispersos, são os destinatários dessa carta de Pedro. As pessoas convertidas ao cristianismo. E por serem convertidas ao cristianismo, elas enfrentavam constante hostilidade e perseguição local. E é por isso que Pedro, então, vai dar uma série de orientações a esses irmãos que estão dispersos. O texto vai dizer, logo no início, que eles são eleitos de Deus. O que isso significa? Pedro lembra aos seus leitores de que, apesar de serem forasteiros, estarem expostos ao sofrimento, dor, perseguição, eles não devem se esquecer de quem são. Olha o que é tão interessante que esse que Spruce fala no seu comentário. Eles são os eleitos pela providência e pela designação eterna de Deus. Quando falamos sobre a obra da redenção, falamos dela como uma atividade trina. Temos a obra do Pai na eleição e seu soberano plano para salvar seu povo. Essa redenção é realizada por Cristo e aplicada à vida das pessoas pelo Espírito Santo. O Pai envia o Filho realiza a obra, e a obra é levada até a vida das pessoas por meio da intervenção e do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos leva à fé em Cristo, ele não para na obra inicial de regeneração ou do novo nascimento. Ele é também o arquiteto responsável pela nossa santificação, por conformar-nos à imagem de Cristo. É por isso que Pedro já começa dizendo que eles são eleitos de Deus. Entenda que, quando se está passando por dor, por sofrimento, e é o que essa comunidade está vivendo, algo muito importante é entender quem eles são, reconhecer quem eles são. É por isso que, logo no início da carta, Pedro está trazendo a esses irmãos esse conceito de que eles são eleitos de Deus. Eles são escolhidos de Deus. Eles foram separados por Deus em sua presciência. E isso faz com que eles sejam identificados com o Senhor. E esse deve ser o principal motivo pelos quais eles devem enfrentar aquelas provações e aquelas perseguições. Algumas características desses eleitos, e Pedro vai falar logo disso no verso número 2, acompanhe comigo, o verso 2 de 1 Pedro capítulo 1. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ora, nós não precisamos esperar chegar à doutrina da eleição, é o que diz Spruce. Ela se encontra no início da epístola, porque Pedro vai falar disso ao longo da epístola, mas logo no início ele já quer mostrar isso. Pedro lembra os seus leitores de que, apesar de serem forasteiros e de estarem expostos ao sofrimento, dor e perseguição, eles não devem se esquecer de quem eles são. Eles são os eleitos pela providência e pela designação eterna de Deus. Quando falamos sobre a obra de redenção, falamos dela como uma atividade trina, ou seja, a obra de redenção é completa. É a obra do Pai que escolheu. É a obra do Filho, o próprio Cristo. E essa obra do Cristo que veio para salvar é aplicada na vida do seu povo através da ação do Espírito Santo que habita no povo de Deus. E que gera esse processo de santificação, um passo a cada vez, cada dia, na presença de Deus. Ele vai dizer ao final do verso que, pela santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, escolhidos e a aspersão do seu sangue. Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O que significa isso? O que Pedro está querendo dizer com isso? A aspersão do sangue é uma referência clara ao Antigo Testamento. No dia da expiação, quando o povo buscava a sua reconciliação com Deus, o sumo sacerdote levava o sangue de animais abatido até o Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório.
essa aspersão do sangue do sacrifício servia como uma cobertura de sangue no trono de Deus. Era um símbolo para a cobertura dos nossos pecados pelo sacrifício feito por Cristo. Todo o símbolo do dia da expiação apontava para além do Antigo Testamento, para o sacrifício feito uma vez por todas na morte expiatória de Jesus Cristo, que efetuou nossa reconciliação ao derramar o seu sangue quando Jesus estava na cruz. Então, quando Jesus está na cruz, ele não apenas está aspergindo o seu sangue, ele está derramando o seu sangue. Mas então, Pedro está estabelecendo essa base, essa doutrina, de que nós somos ligados a Cristo, escolhidos, eleitos por Deus, e salvos, libertos, para toda a eternidade, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Toda essa doutrina é muito básica para tudo que aqueles homens vão ouvir, homens e mulheres vão ouvir, enquanto estiverem lendo o texto de Pedro e confrontando com a realidade que eles estão enfrentando. E Pedro então diz: graça e paz sejam multiplicadas. Graça e paz era a saudação comum daquele tempo. Pedro está desejando que a graça salvadora de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, que essa verdade da graça e da paz sejam multiplicadas na vida daquele povo que sofre, que é perseguido, que é confrontado e que precisa estar bem alicerçado, confiante de que ele é o povo escolhido, separado por Deus. Não podemos nos esquecer que, além do autor, humano, e dos destinatários, existe a personagem central aqui, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está em toda a carta. Aqueles homens perseguidos reconhecem que pertencem a Cristo. Eles foram regenerados por Cristo e precisam manter a sua santidade em Cristo e a sua unidade em Cristo. Cristo vai ser mostrado como exemplo de como se estabelecer relações humanas. Cristo vai ser colocado como exemplo de como enfrentar, de como aprender no sofrimento, porque Cristo sofreu. Então, Cristo é central, personagem central no texto de 1 Pedro. Qual é a mensagem dessa epístola? O que essa epístola vai trazer para nós? Eu trago aqui as grandes partes principais dessa epístola. Se você gosta de anotar, anote aí. A primeira grande parte é a introdução, onde a síntese é: fomos regenerados em Cristo. Precisamos enfrentar as provações, mantendo a santidade e a união com Cristo. Isso está do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 10. É a grande introdução da epístola. Depois do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, verso 12, nós temos relações humanas, onde enfrentamos provações e precisamos ser exemplos de Cristo. Conselhos gerais para a convivência na igreja, é o que Pedro vai falar. Depois dos versos do capítulo 3, 13 até o 4, 19, Pedro então vai falar sobre questões práticas, lidando com o sofrimento na forma prática. É tão lindo ver que autores de cartas, normalmente, Paulo e Pedro, eles têm essa estrutura. Inicialmente, estabelecem as bases teológicas, estabelecem as bases de conhecimento importante para a vida e logo depois apresentam exemplos práticos. Ou seja, como é que você vive essa experiência no seu dia a dia, no confronto do dia a dia. E assim nós temos então o que eu chamo da grande ideia do livro. Os sofrimentos nos ensinam a permanecer com raízes profundas em Cristo. Eu repito, os sofrimentos nos ensinam a permanecer com raízes profundas em Cristo. Decore esta frase. Os sofrimentos nos ensinam a permanecer com raízes profundas em Cristo. O que a epístola nos ensinará? O que vamos aprender? A primeira questão que eu penso é: quem é você? Quem é você? Quem define quem você é? São as pessoas que te cercam? É a sua profissão? São os lugares que você frequenta? É a igreja que você pertence? É o lugar onde você mora? Quem você é? É você mesmo que define quem você é? Ou é Cristo, o Senhor, Deus, o Criador, quem define quem você é? Eleito de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus. Nós vamos entender, vamos aprender que isso é muito importante na hora de enfrentar um sofrimento, na hora de tomar uma decisão, na hora de viver a tensão de uma perseguição no ambiente de trabalho, na escola, onde você é uma pessoa que, por saber quem você é,
Você vai estar em confronto com a realidade desse mundo, muitas vezes. Porque um cristão que não vive em conflito é um cristão que está acomodado às coisas do mundo. Ele deve se perguntar se realmente já é um cristão. Por isso, saber quem você é em Cristo é raiz para conseguir superar, atravessar e aprender durante o processo de qualquer sofrimento. O que você está fazendo nessa terra? Qual é a razão da sua existência? Por que você mora onde você mora? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você nasceu nessa família? Qual é o propósito de Deus para você? São perguntas existenciais que as pessoas fazem. E o sofrimento vem, muitas vezes, e levanta essas questões. Por que eu estou passando por isso? Por que o desemprego bateu logo na minha porta? Por que essa enfermidade chegou? Por que essa perda? Por que o meu marido foi embora? Por que eu estou passando por essa situação? Olhar para essa carta vai nos fazer refletir e entender como alcançar vida, aprender e se aprofundar ainda mais em Cristo no sofrimento. Todas as situações que enfrentamos fazem parte da obra de Deus em nossas vidas. Tudo o que você está passando, meu irmão, minha irmã, eu nem sei, mas eu tenho certeza de que Deus está trabalhando, porque Deus trabalha no sofrimento. Eu não entendo o porquê disso, eu confesso que nem gosto disso, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que é no sofrimento onde a gente mais cresce. Estava comentando aqui com o Robson, né, que é aqui da nossa igreja, que estuda educação física, sobre essa realidade no corpo físico. Quando você começa a fazer exercícios, né, quem gosta da malhação aí, eu confesso que eu não gosto muito não, faço por necessidade. Mas sabe o quê? Que quando você vai para a academia e pega um peso, no dia seguinte, como é que você está? Ai, moído, não consegue levantar o braço. E aí você continua pegando aquele peso até que chega um tempo em que você pega aquele peso e vai embora para casa e no dia seguinte não sente nada. Quando isso acontece, esse peso já não serve mais para você. Ele já não está mais estressando o seu músculo. E se ele não estressa o seu músculo não se desenvolve. Esse é um princípio do sofrimento, esse é um princípio da vida. Quando nós sofremos, quando nós somos estressados, é uma grande oportunidade para que conheçamos mais do Senhor. E para que possamos crescer no conhecimento dEle, no relacionamento com Ele. E entender quem nós somos. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Entender os propósitos que temos aqui, a anunciar as verdades, o Evangelho, a anunciar quem esse Deus é, mesmo em meio ao sofrimento. É por isso que eu espero que todas as meditações nessa epístola nos façam olhar para as circunstâncias da vida de uma maneira diferente. Faça você olhar para a sua realidade e entender de uma forma diferente o que Deus está fazendo com você. É Cristo quem define você, não as pessoas que te cercam, nem você mesmo. O que importa é quem você é em Cristo. E eu repito a grande ideia desse livro, que nós vamos estudar, concluindo. Os sofrimentos nos ensinam a permanecer com raízes profundas em Cristo. Você tem enfrentado lutas, provações, você possui medos, as circunstâncias da vida sufocam você, oprimem você, deprimem você. Que a palavra de Deus traga renovo, esperança em Cristo. Sabendo que tem uma promessa, muitas promessas, mas uma que é muito importante. Mateus 28, verso 20, no final, o próprio Senhor Jesus diz: e eis que estarei com vocês. Eis que estou convosco. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até a consumação dos séculos. O Senhor está com você. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu tenho uma certeza. O Senhor está aí com você. Ele está presente. E nunca se esqueça de quem você é nele. E de que ele nunca vai te abandonar. Vamos mergulhar nessa carta e entender tudo que o Senhor tem para nós quando enfrentamos o sofrimento. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pelo privilégio de poder anunciar a tua palavra, de poder ver e estudar a tua palavra, ensinar a tua palavra, que é viva, que vem de encontro àquilo que o teu povo está passando. Que haja renovo, que haja restauração, que haja vida plena. Deus, que cada um sabe exatamente quem é, escolhido do Senhor. E sabendo quem é, conheça propósitos do Senhor para essa vida. Mesmo em meio a dores, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio ao estresse, que saibam que não estão abandonados. Não estão abandonadas, pois o Senhor se faz presente. Muito obrigado pelo teu amor eterno. É no nome de Jesus que eu oro.
Amém. Que Deus te abençoe. E que você possa participar dessa série, sempre aos domingos de manhã, presencialmente aqui em nossa igreja. Às 10h30 da manhã, nós estaremos ministrando essa série no livro de 1 Pedro. Deus te abençoe. Fique na paz.